1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. E saiu então um homem guerreiro do acampamento dos filisteus, que ficava entre os dois acampamentos, ao qual se chamava Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. O capítulo 17 de 1 Samuel vai falar do gigante Golias, uma história que a gente conhece muito bem. O momento em que o gigante se levanta para afrontar Israel. Nós sabemos que os filisteus eram inimigos de Israel. E o gigante, ele vem para afrontar Israel e ele faz uma proposta para o povo de Israel dizendo: vocês escolhem um guerreiro de vocês para lutar comigo e aquele que vencer, no final, o povo se torna escravo do vencedor. Naquela época era muito comum as batalhas entre guerreiros, onde se escolhia um guerreiro de um povo, um guerreiro do outro povo para eles lutarem. O interessante é que o gigante ele é estrategista. Ele vem propor uma batalha para Israel, mas ele vem totalmente aparelhado. A Bíblia diz que ele veste uma couraça que pesa aproximadamente 60 quilos, a ponta da lança de Golias pesa aproximadamente 7 quilos e só Golias tem aproximadamente 3 metros. Eu acho que se Golias aparece sem armadura nenhuma, ele já assustava porque ele tem 3 metros. Durante dias, o gigante Golias vai ao acampamento de Israel e vai dizer: não vai ter ninguém para lutar comigo, fazendo assim Israel ficar com medo. E é exatamente assim que o inimigo faz na nossa vida. A primeira coisa que ele quer que a gente sinta é medo, porque o medo paralisa a gente. O medo faz a gente achar que não tem saída. É a doença que o médico disse que não tem cura, é os filhos que se envolvem com drogas, é um casamento que vai à ruína, é o desemprego que vai aumentando, é a pandemia que não deixa a gente sair de casa, que não deixa a gente ir atrás do ganha-pão, que não deixa a gente trazer a comida para dentro de casa. São situações que às vezes a gente olha para o lado e a gente pensa assim: não tem jeito para mim. E o fato de nós ficarmos paralisados faz com que a gente não lute, faz com que a gente pense que não tem saída. Enquanto Golias grita, Israel fica acuado. Mas Golias ele só vai parar de gritar quando Davi se levantar. Enquanto você se comportar cabisbaixo, como se comportou o exército de Israel naquela situação, Golias vai continuar gritando. Mas Golias vai se calar quando Davi se levantar. E aí, se de um lado tem Golias totalmente aparelhado, de outro lado vai vir Davi, um rapaz, que quando coloca uma armadura não consegue nem se movimentar. Mas Davi tem o que Golias não tem. Versículo 26 de Samuel 17 vai dizer que Davi ele faz uma pergunta muito interessante. Quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Davi era um rapaz que não conseguia vestir uma armadura, mas ele sabia exatamente quem ele era. Porque quando ele fala quem é esse incircunciso, ele está falando da circuncisão. A circuncisão é uma marca literal que mostra a aliança de Deus com Israel. Então Davi, entre outras palavras, está dizendo: quem é esse que não tem nenhuma aliança com Deus para afrontar alguém que tem uma aliança com Deus? Israel tem uma história com Deus, você tem uma história com Deus. E enquanto você não se levantar, o gigante vai continuar gritando. E enquanto de um lado tem um gigante todo aparelhado em sua armadura, do outro lado vai vir Davi, um rapaz que não consegue nem vestir uma armadura, mas que sabe exatamente quem ele é, porque sabe que tem uma aliança com Deus. Davi, com as suas pedrinhas, vai derrubar o gigante, porque o gigante é grande, mas não é dois. E Davi é pequeno, mas tem Deus na vida dele. Davi, mesmo sendo um menino, derrubou o gigante, porque o que está em xeque não é o tamanho do gigante, mas é o tamanho do Deus de Davi. Então, quando uma situação difícil se levantar contra você, quando o medo tentar dominar o seu coração, quando a ansiedade tentar prevalecer, ou até mesmo o pânico, lembra do Deus que você tem. Quando você olhar para o seu filho, que talvez tenha se envolvido com drogas, não olha para o gigante, que é a droga, olha para Deus. Quando você olhar para o seu casamento, que talvez esteja vindo a ruína, quando você olhar para o desemprego ou até para a pandemia que nós temos vivido hoje, não olha para o gigante, olha para Deus. O impacto da situação negativa não pode te paralisar. Não permita ficar paralisado por uma situação. Deus é maior. Perspectiva humana, Golias tinha tudo para vencer Davi e fazer de Israel um povo escravo. Mas nós precisamos olhar para as situações da vida segundo a perspectiva de Davi, que é a perspectiva de Deus. Nós somos filhos, temos uma aliança com Deus e essa aliança foi selada na cruz do Calvário. Eu te convido a pegar as suas pedrinhas e ir de frente para o gigante e a guerrear,
a não se fingir de morto, a não se fingir de calado, a não olhar a perspectiva que talvez o vizinho tenha sobre você. Ah, essa situação não tem mais jeito, já era para o casamento, já era para a família, já era para o emprego, já era para a situação econômica, já era para a saúde. Não. A perspectiva de Deus, ao meu e ao seu respeito, é de filhos. E a nossa aliança foi selada na cruz do Calvário. Eu sou Lu Anjos, eu fico por aqui. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, compartilhar, espalhar para geral que tem vídeo novo nesse canal. Eu espero não só que você tenha gostado desse vídeo, mas que esse vídeo venha fazer você mudar a perspectiva daquilo que você tem vivido. Pega as suas pedrinhas, não deixa o medo te dominar, porque esse gigante você já venceu no nome de Jesus.